Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro e na edição você vai ver hoje. Será que vem aí um aumento da mistura do etanol à gasolina? O Ministério de Minas e Energia vai avaliar a viabilidade técnica a partir da próxima semana. E nesta edição a gente vai saber o que deve mudar com essa lei dos combustíveis, os impactos em demanda para o agro e nos motores dos veículos também. Tem mais, em Brasília o STF barra a lei de Mato Grosso que previa penalidades aos invasores de terras. O governador lamenta a medida e fala em tolerância zero para invasões no estado. O milho se aproxima de R$ 90 a saca, base Campinas. Esse é o mais alto patamar desde 2022. Será que vai subir mais? A gente vai saber as tendências de preços para o grão e também para fertilizantes da safra de verão. E contra a taxação do agro, um produtor fez um protesto inusitado. Com um trator, ele escreveu no campo para protestar. Sem agricultor, sem comida, diz ele. E ainda nos Estados Unidos, os destaques de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, o SXSW. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O aumento da mistura de etanol na gasolina para 30% estará em análise a partir da próxima semana no Ministério de Minas e Energia. Um estudo técnico sobre a viabilidade da mudança vai revelar os efeitos nos motores dos veículos e indicar se há condição ou não de o governo aumentar a mistura. Essa adição de etanol na gasolina está prevista na Lei do Combustível do Futuro, que foi sancionada pelo presidente Lula no ano passado. Segundo a legislação, foi fixado em 27% o percentual obrigatório de álcool etílico na gasolina. Mas o Poder Executivo poderá elevar o percentual até o limite de 35%, desde que constatada a viabilidade técnica. Vamos analisar já esse tema com o deputado federal Arnaldo Jardim, que foi relator do PL do Combustível do Futuro e é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, primeiramente, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, Kellen, por essa oportunidade de esclarecer esse ponto tão importante, essa decisão tomada pelo Congresso Nacional de fortalecer os biocombustíveis, e nós estamos prontos para dar esse passo do E30. E30, estamos prontos para dar esse passo, o senhor acaba de nos dizer, e eu vou perguntar nesta direção. Precisa ter um estudo técnico que diga, sim, não há danos aos automóveis e há viabilidades técnicas para chegar a 30% de etanol na gasolina. Esse estudo está pronto, o senhor já teve acesso a ele, e o que diz o estudo? O estudo está pronto, o estudo é positivo, ele formalmente vai ser anunciado na próxima segunda-feira e é uma regra que nós estabelecemos. Nós traçamos o cenário de evolução. Hoje, toda gasolina, qualquer um que chega no posto e fala, põe gasolina, vem lá 27% de etanol misturado. E agora a mistura irá a 30% se o estudo, que já está feito, e o resultado é positivo, for sancionado pelo Conselho Nacional de Política Energética, e nós acreditamos que isso ocorrerá. Quando nós aprovamos a legislação, Kelly, nós traçamos um primeiro cenário de até 30 e depois outros estudos que precisam ser mais aprofundados poderão traçar o caminho, a autorização está dada para irmos até 35%. Você deverá me fazer uma pergunta que eu tomo a liberdade de antecipar. 27 para 30, Arnaldo, quanto significa de consumo de etanol anidro a mais? 1 bilhão e 200 milhões de litros aproximadamente. É lógico que depende do consumo da gasolina, mas mantidos os parâmetros atuais, isso significa um adicional de demanda de 1 bilhão e 200 milhões de etanol anidro, que é aquele que se usa na mistura. Agora... Me permita, Kelly, com o entusiasmo que tenho, acrescentar uma outra questão sobre isso.
não fosse essa mistura, hoje de 27, em breve de 30, a gasolina estaria mais cara. O incremento da mistura, o adicional do etanol, diminui o preço do combustível ofertado na bomba. Não quero aqui tirar o seu entusiasmo, mas é meu dever tocar em alguns pontos sensíveis dessa discussão. O senhor é um entusiasta dos biocombustíveis, também pelos efeitos colaterais que geram para todo o agro brasileiro, de aumento de demanda, aumento de produção de commodities. Mas a gente viu na lei dos combustíveis que havia também uma expectativa de aumento da mistura do biodiesel ao diesel. Muita gente, muitos investidores se prepararam para esse aumento e, no final das contas, houve um recuo, o aumento não veio. Por que o senhor tem tanto otimismo, ou é mais um desejo do que um fato baseado na realidade, que o governo vai aumentar para R$30? E por que a minha provocação? Porque a gente acabou de noticiar que a saca do milho está próxima de R$90. Isso quer dizer o maior preço desde 2022. Porque o governo sancionaria uma medida para aumentar a mistura de etanol na gasolina, o que envolve também etanol de milho, se ele está super pressionado com a inflação dos alimentos? Por duas razões. Primeiro, que em matéria de energia não pode ter improvisações. A saca do milho que está hoje a 90, acabou de ser divulgado aí por você na abertura do programa, já esteve em 60 recentemente. Se nós olharmos num período mais largo de tempo, e eu não estou falando de perdas inflacionárias, ela chegou ao patamar de 40. Há uma oscilação nacional natural do preço das commodities. A soja, nós estamos hoje vivendo um momento de estabilidade de preços da soja, depois que nós vimos agora as previsões de safra deste ano se estabilizarem em frustração, em contraste com aquilo que foi o ano passado, safra frustrada por conta de perdas particularmente atinentes a queimadas ou a secas aqui no Brasil. Os preços oscilam. O que nós temos que determinar quando se trata de energia é um cenário de previsibilidade. E este cenário, traçado na Lei do Combustível do Futuro, que não é vontade, é estudo, que leva em conta as vantagens competitivas e comparativas pela adoção desse combustível, que leva em conta o cenário e a capacidade de oferta que tem o nosso país, que leva em conta a previsão de investimentos que já estão sendo realizados, traçam no somatório, Kellen, um cenário de investimento que ultrapassa 260 bilhões de reais. No caso do biodiesel, em que o governo, não justificando pelo preço, não foi a justificativa que foi aprovada no CNPE, o governo atendeu ao reclamo das distribuidoras, que aí disseram que estava tendo um número de fraudes, porque algumas distribuidoras não estavam misturando. O argumento não foi econômico, foi por conta das fraudes. Nós discutimos esse assunto em várias instâncias, tanto na FPA, que eu sou vice-presidente, na frente do biodiesel, e na frente do Brasil Competitivo, que eu coordeno, e nós estamos com propostas para aumentar a capacidade de fiscalização, de controle, de auditoria da ANP. Se não tem um fortalecimento a partir do orçamento público, nós vamos criar condições de parceria, nós vamos criar afluxo de recursos do setor privado para fortalecer a capacidade de fiscalização da ANP. Mas não podemos, por conta de fraude de alguns, frustrar um programa de energia, um programa que exige previsibilidade. Muito bem, deputado, a gente tem alguns minutinhos finais e eu tenho duas questões importantes para lhe fazer. E a primeira delas é na direção do que o senhor disse, que foi usado como argumento pelo governo para não aumentar a mistura do biodiesel ao diesel, como estava previsto na Lei do Combustível do Futuro. Pelo contrário, frustrou a expectativa de vários investidores. Agora o senhor vem aqui e nos diz que está otimista com o aumento da mistura do etanol à gasolina, porque, claro, traça uma perspectiva de investimentos no setor energético. Aí, na paralela, quando o senhor diz que um dos argumentos foi fraude nos combustíveis, eu trago uma informação de um projeto de lei apresentado agora dia 11 de março, ou seja, nesta semana, que é de autoria do PL de Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, que altera a lei de 97 para
Perceba, permitir que postos e distribuidores de combustíveis comercializem a gasolina sem a adição de etanol e diesel e sem a adição de biodiesel, ou seja, é mudar o que pressupõe a lei do combustível do futuro e é retirar a obrigação de misturar. O senhor acredita que há espaço para esse assunto avançar no Congresso Nacional? Nenhuma chance. Eu não posso, de forma nenhuma, constranger um parlamentar que tem uma opinião. Mas eu quero destacar que a Lei Combustível do Futuro foi elaborada a partir de estudos fundamentados, econômicos, se desencadeou toda uma cadeia produtiva vinculada ao setor, investimentos programados, a lei foi aprovada por uma maioria extraordinária na Câmara e no Senado. Para você ter os números, na Câmara foram apenas de 513, 20 votos contrários. Eu respeito a opinião de todos, mas eu não tenho dúvida de que esta maioria está expressa. Quero cumprimentar o ministro de Minas e Energia, Alexandre Moraes, que já marcou... Alexandre Silveira, o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que tem sido um diligente, dedicado, líder do governo, tratando da questão dos biocombustíveis, o ministro Alexandre Silveira, que na próxima segunda-feira não só entregará o resultado dos estudos feitos pelos institutos tecnológicos contratados, mas mais do que isso, fará um ato em que apresentará a fundamentação econômica, ambiental, tecnológica, de produção, para que essa evolução possa ser E30, votada na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Muito bem, deputado Arnaldo Jardim, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre esse assunto. O senhor está sempre convidado a voltar e trazer atualizações do nosso Congresso Nacional para o Agro do Brasil. Até a próxima. Muito obrigado, Kellen Severo, muito obrigado por Hora H do Agro, um programa que forma opinião, indica tendências muito importante na defesa do nosso agro brasileiro. Muito obrigada, deputado. Volte sempre. Enquanto isso, os consumidores que acompanham essa discussão sobre um eventual aumento da mistura do etanol à gasolina têm algumas preocupações com efeitos nos automóveis. Para analisar esse tema, a gente vai receber agora o Rogério Gonçalves, que é diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva e está atento a essas discussões. Seja muito bem-vindo, Rogério. Olá, Kelly, prazer falar com você, com os ouvintes aí da Jovem Pan. Muito obrigada. Um tema tão importante. Para a gente também é muito importante, acabávamos de ouvir aqui o deputado, e o deputado está confiante que um E30 pode acontecer ainda em 2025, um aumento da mistura para 30 do etanol na gasolina. Quais são as ponderações que você faz em relação a preocupações que vocês têm demonstrado? É fortemente favorável à utilização de combustíveis renováveis. Tá? Já há muito tempo que a associação vem fazendo estudos relativos a isso, e muito favorável a essa transição energética, mas precisa ser uma transição energética justa. O que a gente fala de justa é que ela seja de benefício para a sociedade. E já há mais de um ano que a associação vem estudando esse tema teoricamente nas suas comissões técnicas, porque a associação não tem laboratório para realizar ensaios, tá? E criaram comissões técnicas para fazer esse estudo com participação das montadoras, da indústria de autopeças, da indústria de motocicletas, segmento náutico, segmento aeronáutico experimental, segmento de máquinas motorizadas, para estudar esse tema e tentar levantar aspectos que pudessem impactar no eventual aumento do teor de etanol na gasolina. O aumento da mistura do etanol na gasolina prejudica motores de carros flexos? Muda algo na prática se subir para E30, Rogério? Excluímos aqui os veículos flex. Para os veículos flex não terá impacto ao seu funcionamento. Pode ter um pequeno aumento de consumo devido ao menor poder calorífico do etanol, menor quantidade de energia do que a gasolina. Mas alguns motoristas nem vão perceber essa diferença. Agora, em relação aos veículos a gasolina, que representam em média 12% da frota nacional rodante, e principalmente frotas antigas, a gente tem 50% da nossa frota de veículos de mais de 10 anos de idade, nos preocupa os veículos a gasolina. Nos preocupa, não temos certeza que
problemas irão acontecer, mas a gente sugere que testes precisam ser realizados para ver o que nós chamamos de dirigibilidade, que é a ocorrência de falhas de funcionamento na aceleração, partida a frio do veículo, alguma falha na aceleração é muito importante na hora de uma ultrapassagem. Também o efeito desse aumento de etanol nos materiais. Principalmente veículos importados podem não estar plenamente desenvolvidos para um teor mais alto de etanol, tanto componentes metálicos, o componente elastoméricos, né, de borrachas, retentores. Então, isso tudo precisa ser testado e a gente está com a expectativa desse resultado dos testes do governo. O governo, antecipado aqui pelo deputado Arnaldo Jardim, vai publicamente divulgar isso na semana que vem, mas o deputado disse que os resultados foram de viabilidade técnica para que se aumente a mistura do etanol para 30 a gasolina. Para a gente fechar, Rogério, a minha pergunta para você é: vocês vão se opor politicamente sobre esse aumento para o E30 e para o E35 ou entendem que é uma tendência natural e não há o que fazer? A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva é uma entidade eminentemente técnica. Então, nós nos envolvemos com aspectos técnicos e sempre comprovado perfeito funcionamento, atendimento ao perfeito funcionamento do veículo, as emissões de escapamento. Se tudo estiver de acordo, não nos opomos de maneira alguma. Muito bem. Rogério Gonçalves, muito obrigada por trazer aqui a visão da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva sobre efeitos da mistura do E30 etanol à gasolina, se assim for aprovado ainda em 2025. Fica o convite para voltar mais vezes. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Um prazer. Igualmente. Vamos entender efeitos também na formação do preço ao consumidor, que é um dos pontos de alto interesse da nossa audiência. A gente conversou com a Posto Seguro e ela detalhou se o aumento da mistura de etanol na gasolina terá impacto ao consumidor nos preços lá na bomba. Vamos ver. O etanol anidro, ele tem mistura na gasolina na ordem de 27% atualmente. Existe uma possibilidade dele aumentar para 30%, podendo ir até 35%. Pela determinação do Ministério das Minas e Energia. Caso ele vá a 30%, ele terá um impacto de aproximadamente 1 centavo sobre o preço da gasolina. Quanto maior a percentual de etanol na gasolina, maior será o impacto. Esse impacto é pequeno, haja vista o benefício que o etanol traz ao veículo, por poluir menos o meio ambiente. Se chegar a 35%, ele ainda tem um impacto muito pequeno, de apenas 2 centavos no preço. Muito obrigada, Nélio e Posto Seguro, pelo levantamento, pelos esclarecimentos. E agora a gente vai tratar de preço do milho. O preço do milho, base Campinas, se aproximou de R$ 90 por saca nesta semana. Os dados do CPE indicam que este é o mais alto patamar para o milho desde abril de 2022, ou seja, logo depois lá do início da guerra na Ucrânia. No acumulado de 2025, o milho já acumula alta de 23%. A pergunta que fica é: será que o preço do milho vai subir ainda mais? Para responder essa e outras perguntas, a gente convidou o Paulo Molinari, consultor das Safras e Mercado. Paulo, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Olá, Kelly. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua presença. Paulo, minha primeira pergunta: por que o milho está subindo tanto? Se aproximou já de R$ 90 e ele vai subir mais? Bem, na verdade, a R$ 90 CIF Campinas hoje você já não compra mais milho, né? Hoje o mercado de Campinas seria 95, 95,5, CIF indústria, CIF consumidor. Bem, por que está subindo tanto? Bem, porque nós temos um abastecimento ajustado, né? Tivemos uma safra de verão aí com forte redução de área, por sorte, com boas produtividades, porém o volume de milho para atender todo o primeiro semestre ele não é suficiente, mesmo com o estoque de passagem aí perto de 8 milhões de toneladas. Então, até a entrada da safrinha, em junho e julho, nós teremos uma situação de preços regionais altos, abastecimento apertado e situações aí quase inéditas, né? Como o Mato Grosso com preço de R$ 70, R$ 80, quase o mesmo preço do Paraná. Então, isso reflete que não é uma situação de retenção, não é uma situação de especulação do produtor. É que realmente o quadro ele é ajustado, a maioria dos consumidores com estoque de apenas de curto prazo,
isso alimenta, né, um movimento de alta no semestre. Então, até nós chegarmos à safrinha, e essa safrinha desse ano ela é mais para julho do que para junho, nós teremos aí um preço bastante firme do milho. Paulo, essa é a pergunta que muitos agricultores querem te fazer. O preço do milho vai ultrapassar R$100 no primeiro semestre de 2025? Olha, é difícil ainda você falar, porque R$100 hoje equivaleria a um preço da soja de 200 acima, né? Então, é quase tão bom quanto uma soja de 200. Para nós chegarmos num mercado acima de 100, nós precisamos ter mais situações graves na safrinha. A safrinha, desde o Paraguai até o norte de Minas, está sofrendo com esse calor bem intenso e pouca chuva, ou seja, precisamos de chuva na safrinha, precisamos ver uma situação mais confortável para a safrinha. Se nós continuarmos a entrar em abril ainda sem chuvas, é possível sim que o mercado tenha uma aceleração maior, já aí entrando com um certo pânico em relação ao tamanho da produção na segunda safra. Por sorte, o Mato Grosso está indo bem, né? Mas o Mato Grosso não é o Brasil. Então, nós precisamos aí de o restante da safrinha brasileira também indo bem para um bom abastecimento. Então, a questão, se vai a 100, ou fica abaixo de 100, ou passa de 100, é uma questão muito disso que nós temos de preço, já é um nível bastante bom para o produtor que quer realizar uma boa venda, né? Muito bem. Paulo, você falou sobre riscos climáticos, principalmente em áreas do Centro-Sul, produtoras do milho segunda safra. A Agência Climática dos Estados Unidos, conhecida como a NOAA, atualizou as projeções agora nesta semana e apontou para o fim do Laninha e o início do período de neutralidade climática. Diferentes meteorologistas apontaram aqui para o Hora H do Agro que a presença da neutralidade climática, ou seja, nem Laninha nem El Ninho, pode favorecer a entrada de frentes frias com mais chance de geada e até um corte mais antecipado da chuva em áreas produtoras do milho segunda safra. Isso é parecido com o que você enxerga para o clima, o que na prática quer dizer um risco climático mais alto com uma tendência à perda de parte dessa produção? Bom, o Laninha ele praticamente nem se confirmou, né? Então, pelos próprios dados do NOAA, nós notamos que o Laninha ele só foi mais do noticiário do que da prática, né? E agora o NOAA está mostrando realmente daqui até a nossa primavera o clima neutro. Bom, o clima neutro é aquele onde tudo pode acontecer. Para nós, analistas de mercado, é a situação mais perigosa, mais crítica, porque não pelos fatos mais aderentes a problemas, mas pela expectativa incerta de você ter uma situação de boas chuvas, de chuvas ruins, no caso nosso a safrinha de inverno, geadas, né? Então a neutralidade ela pode trazer de tudo, né? Se fosse uma situação Laninha, nós estaríamos já mais preparados para uma intensidade de frio mais acelerada. Com o clima neutro, nós vamos ter que acompanhar semana a semana as previsões, mas pelo que nós temos visto aí nos mapas de projeção para o nosso outono e inverno, as geadas vão chegar mais para julho do que para junho. Agora, esta safrinha, ela tem uma preocupação mais intensa porque nós retornamos o plantio àquele período tradicional, ou seja, um plantio mais concentrado em fevereiro. Isso quer dizer que a polinização e o pendoamento do milho vai estar ocorrendo na maior parte das lavouras agora em abril. Então, abril tem que chover bem, tem que ter boas condições no centro-oeste, que já é uma situação sazonal de corte de chuvas, né? Então, é uma safrinha com muitas emoções, sim, até o mês de julho. Bom, safrinha com muitas emoções. Para fechar, produtores rurais brasileiros estão comercializando esse milho safrinha antecipadamente, aproveitando esse preço atual, ou boa parte vai esperar o andamento da safra para vender mais lá na frente? O que você tem visto no desenho do Brasil hoje? Bem, esses preços atuais, eles não existem para a safrinha, né?
Então, os preços para a nossa safrinha estão hoje no Mato Grosso em torno de R$50, lá para julho, agosto, setembro. Aqui no Paraná em torno de 65, no Goiás em torno de 55. São esses os preços para a safrinha. Até não são preços ruins, né? Se vier uma boa produção. A questão mesmo é você vender muito antecipado e depois o clima não possibilitar uma boa produção e você não conseguir cumprir os contratos. Então, nós acreditamos que o produtor vai acelerar um pouco mais as vendas lá por abril ou maio para a safrinha, depois que ele vê as lavouras mais salvas, mais prometendo um determinado nível de produção, e aí realmente vamos ter uma comercialização mais acentuada. Muito bem. Paulo Molinari, consultor da Safras e Mercado, uma satisfação tê-lo conosco. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Um abraço. Outro a você. A gente olha para o milho inverno que está sendo semeado, com os preços subindo e todos esses desafios em relação ao clima que foram aqui tratados. E o agricultor já está olhando também para a safra de verão, principalmente o planejamento dos insumos como fertilizantes. Os fertilizantes precisam ser negociados antecipadamente. A safra verão 25-26 vai ser semeada no fim deste ano. E a consultoria Stonex divulgou nesta semana um levantamento sobre as compras desses insumos e a gente vai divulgar aqui para vocês as aquisições para o segundo semestre, que engloba a cultura da soja, do milho, do algodão e outras culturas, alcançaram 25%. Esse é um patamar acima de 2024, mas abaixo na comparação com os outros 3 anos anteriores. A região norte e nordeste, que aparecem aí com as compras mais avançadas, 33% das aquisições já feitas. Depois vem o centro-oeste com 30%, o sudeste com 23% das compras feitas e, por fim, o sul, que é a região mais atrasada, de acordo com os dados da Stonex. O Renato Françoso é o consultor de gerenciamento de risco de fertilizantes da Stonex Brasil e está conosco para nos dizer se há uma tendência dessas compras ganharem mais ritmo já no curto prazo e se sim, por quê? Seja muito bem-vindo, Renato. Olá, Kellen, muito obrigado pelo convite. Pois é, esse resultado da pesquisa foi muito bacana e ele mostra que tem muito espaço para negociações, né? Se a gente considerar até o plantio da safra verão, nós temos aproximadamente aí 6 meses, então a janela está se fechando e está ficando mais estreita, né? Então, realmente tem espaço para as negociações de curto prazo. Vamos ver como vai ser isso, né? Porque se a gente separar até os fertilizantes, né, dentro do complexo NPK, os nitrogenados o pessoal está comprando para quem está precisando, né, da mão para a boca, porque realmente os preços estão muito altos, já recuaram um pouco da máxima que eles chegaram esse ano, mas ainda estão com relações de troca não tão atrativas, né? Então eles estão esperando, a gente precisa esperar mesmo um pouco mais. Quando a gente vai para o fósforo, esse sim, o produtor está com medo do que aconteceu no passado, né? Por exemplo, no ano passado, onde os preços ficaram estáveis de final de outubro 23 até maio de 24. E aí subiram devido à pressão de compra do Brasil realmente, né? E subiram até julho. Em julho ele estabilizou em torno de 635, 640 e ele vem estável desde então. Nas últimas 2-3 semanas ele subiu coisa de $5, tá? Então 640 no CFR Brasil do MAP, né? São preços realmente muito altos do MAP, né? E qual que é o receio? O produtor comprar agora, né? E ele descapitaliza ele deixa porque a taxa de juros também está muito alta, isso influencia também na tomada de decisão do produtor. Então, ele está realmente esperando chegar até um momento onde, às vezes, ele consegue aproveitar essa taxa de juros, capitalizando esse dinheiro, e comprar um pouco antes da safra, né? Talvez em maio, final de abril, ele possa inicia a compra dos fosfatados, tá? Isso é um dos pontos, tá? Além disso, se a gente olhar agora para o potássio, que seria o K do NPK, esse sim já vem desde final do ano tendo muitas compras, né? O produtor está comprando potássio porque o preço estava bom e a relação de troca estava atrativa, né? Então fez muito sentido ele comprar. Ainda assim ele está sendo muito pressionado, até agora recente com as tarifas do Trump, principalmente olhando para o Canadá, que é o maior exportador mundial de cloreto de potássio. Isso conturbou o mercado, né? E ajudou a pressão desses preços do KCl. Então, realmente, ele está olhando aí o que ele vai fazer nos próximos meses
e como que vai ser as próximas tomadas de decisão. Nessa semana, o CEO de um grande grupo, a SLC Agrícola, que é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, divulgou informações de que o grupo já antecipou, mais do que estava nos últimos anos, as compras de fertilizantes para a safra 25-26 de verão, à exceção da ureia, com uma tendência na visão do CEO, o Pavinato, de que a ureia pode ceder a partir de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, uma diminuição no preço do gás natural e impacto na formação desse adubo. A linha de raciocínio da Stonex se assemelha a essa? É hora de fechar o pacote das demais adubos e aguardar um pouco mais para a ureia, ou não é isso que vocês estão enxergando? Sim, faz muito sentido. Acho que ele foi muito feliz na colocação dele. A gente também tem essa linha de raciocínio. Os nitrogenados, como eu mencionei, eles estão em patamares altos de preço. E a gente vê que ele tem que ter, deve cair entre abril e maio, né? Então, com certeza, uma janela de compra mais interessante, mais atrativa, deve se abrir futuramente. Agora, o potássio, a gente já tem que tirar da frente, na verdade, já tinha que ter tirado, né? Ele já subiu em torno de $50 desde o final do ano até agora. Então, realmente, tem que tirar da frente. A relação de troca, quando a gente olha na média histórica, tá na média. Então, então faz muito sentido e ele pode ainda pode comprar o KCl, que ainda está atrativo, tá? Renato, agora o fósforo que é mais... Pode falar, Kellen, desculpa. Não, você estava tratando dos fertilizantes e aqui já deu o cenário macro para a gente entender. Eu vou aproveitar esse tempinho ainda que a gente tem para uma última questão. Com a safra recorde que se desenha, pelo menos os números de consultorias privadas e até estatais apontam nessa direção. Uma safra de mais de 325 milhões de toneladas de grãos no atual período. Isso leva algumas empresas de fertilizantes a projetar aumento no uso de fertilizante na safra 25-26. A minha pergunta para você é: de fato, haverá maior importação de fertilizante? Existe algum risco logístico que deva ser considerado neste momento para evitar problemas posteriormente? Olha, para esse momento eu não vejo um risco logístico muito grande, né? Como eu mencionei, a gente ainda tem 6 meses até o plantio. Obviamente, né, que o produtor precisa se programar, ainda mais quando nós falamos do Mato Grosso, por exemplo, que, querendo ou não, são rotas mais distantes, né? E aí o fretes mais caros e ele precisa realmente se programar para estar recebendo esse produto, né? Mas o produto deve chegar e até esse ponto sobre as importações, acredito que a gente vai ter importações recordes. Faz muito sentido, a gente vem crescendo importação e quando a gente olha os dados até de entregas, né, da ANDA, que divulgou esses dados na última semana, nós estamos empatados com o ano passado. Então é possível, 2 anos estáveis, é possível que esse ano que a gente tenha um crescimento de entregas. Então, pelo menos é isso que nós da Stonex estamos acreditando. Muito bem. Renato Françoso, muito obrigada pela sua presença. Renato, que é consultor de gerenciamento de risco de fertilizantes da Stonex Brasil. Obrigada pela sua presença. Até a próxima. Eu que agradeço, Karen. Até a próxima. Tchau. E depois do intervalo, você vai ver que um agricultor protestou de um jeito inusitado contra taxações no agro. Veja só, ele escreveu nas próprias terras dizendo que sem fazendeiros não vai ter comida, não vai ter futuro. A gente volta com tudo isso e mais os destaques de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, com impactos também no agro. O que será que vem por aí de tendências? Eu te conto já. Até! Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo.
Acesse consórciovalto.com.br e simule sua máquina. Quer aprender a vender online? Alavanque suas vendas em até 180% e transforme seu negócio com o curso Growth Marketing. Você vai aprender a usar as ferramentas que fazem os maiores negócios do mundo crescerem exponencialmente. Gustavo Hansel e Joabel Casper estão no mercado há 14 anos. Já auxiliaram mais de 1.800 clientes e agora vão ajudar você a atrair mais clientes, acelerar a área comercial e inovar no digital. Acesse newcursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O protesto de um agricultor chamou a atenção. Dá uma olhadinha. Lá no Reino Unido, com um trator, um produtor usou as suas próprias terras para escrever uma mensagem. Está dizendo assim: sem agricultores, sem comida, sem futuro. A manifestação ocorre depois de o governo britânico criar um imposto sobre herança que deve entrar em vigor em 2026. Os agricultores vão estar sujeitos a uma taxa de 20% sobre terras que vale mais de 1 milhão de libras. E a região tem sido alvo de outros protestos de agricultores. Inclusive em Londres, importante polo turístico do país, o agro fez um tratoraço, bloqueou importantes vias da região para se manifestar contra essas taxações. Aqui no Brasil, agricultores também estão preocupados com taxações a partir de medidas, seja de governos estaduais ou até iniciativas estudadas no âmbito federal. O Daniel Vargas é professor da Fundação Getúlio Vargas, acompanha tudo de perto no agro mundial e nacional e está conosco para nos dizer. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Daniel. O agro é alvo de taxação mundo afora e no Brasil. Isso trata-se de uma tendência. O que está acontecendo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Sempre um prazer. Parece que está virando moda, não é, Kellen? A gente já assistiu há alguns anos, não começa agora, essa tentativa de buscar na renda do agro esforços para financiar projetos para atenuar a desigualdade. De certo modo, essa foi a tônica das discussões que aconteceram, eu diria, na última década, sobretudo em países desenvolvidos. Agora, o que a gente tem assistido é uma etapa número 2 desse processo, em que se busca não apenas taxar a renda, mas muitas vezes controlar, tributar ou até expropriar a propriedade. Na primeira visão, se preservava a propriedade e se buscava a renda do produtor. O que tem acontecido agora é olhar para a economia rural como uma fonte de problemas, digamos assim, sistêmicos, ligados ao meio ambiente, à desigualdade social, nutrição, saúde, cuja solução exige medidas de pré-distribuição. E o Estado incumbido dessa tarefa de entrar na propriedade para limitá-la, controlá-la, orientá-la, para que ela não gere esses efeitos nocivos sobre a sociedade. Então nós temos visto esse discurso e a sua repercussão em iniciativas políticas tomar assento em vários países pelo mundo. Aqui no Brasil, há uma tendência nesta direção também de repente, começar a pipocar uma ou outra iniciativa. Nas últimas semanas, nós reportamos aqui iniciativas, por exemplo, do governo do Maranhão, que criou uma taxa que incidia sobre as exportações de grãos. A Associação de Produtores de Soja e Milho conseguiu uma liminar na Justiça para barrar, pelo menos por enquanto, essa iniciativa. E há outras frentes acontecendo nesta mesma direção do agro como provedor de receita para os estados? Olha, eu acho que a mensagem mais evidente nessa direção vem com os debates que estão acontecendo no âmbito do governo federal para tentar combater a inflação de alimentos. O que a gente sabe que, na prática, é uma tentativa de criar uma camuflagem para a verdadeira raiz do problema ligado aos gastos excessivos do Estado que desvalorizam o valor da moeda. Agora, existem também alguns outros movimentos, Kellen, sobretudo na área ambiental, que flertam com essa ideia de que a gente precisa limitar, controlar e orientar a propriedade. E a mais evidente, a meu ver, são as políticas que estão sendo gestadas para combater incêndio. Uma das ideias na base dessas políticas é de que existe um risco desse incêndio deflagrado em um lugar se espalhar para as outras áreas, e aqueles outros proprietários, que muitas vezes são vítimas de um incêndio que alguém criminosamente colocou, estão agora sendo responsabilizados, segundo o novo ordenamento, por tomar ações para se precaver contra aquele incêndio. Em outras palavras, já que não se consegue caçar o criminoso ou combatê-lo, responsabilizamos toda a cadeia para que cada produtor, ainda que afetado, se responsabilize pelo dano causado.
Interessante, né? Então, há uma atmosfera dentro do governo federal que você colocou aqui em relação à inflação dos alimentos. A gente tratou aqui de hipóteses, por enquanto hipóteses, sobre uma eventual taxação das exportações do agro. Depois avaliamos os estados e demos como exemplo o Maranhão, que criou uma taxa que agora está suspensa pela justiça, pelo menos liminarmente. E o terceiro aspecto que você coloca é no âmbito ambiental. Para a gente fechar, professor Daniel, quando a gente olha o ambiente geopolítico atual, com uma escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, efeitos colaterais também aqui para o Brasil. Essa onda de taxação tende a persistir nessa condição geopolítica atual? Olha, Kellen, é interessante sua pergunta porque ela sinaliza um movimento que vai na direção contrária. À medida em que as tensões geopolíticas se multiplicam no mundo, novas vulnerabilidades começam a ser atacadas pelos estados nacionais. E a mais evidente delas é a preocupação com a comida. E por isso mesmo a gente também vê, ainda no âmbito das discussões, mas com iniciativas pontuais, esforços dos países para aumentar a sua produção interna ou alimentar inovações tecnológicas ou criar canais de segurança de comércio para não deixar que essas tensões lá fora afetem a produção de alimentos em casa. Então, o paradoxo da história é que se, por um lado, a gente vê esse movimento de controlar, restringir, tomar recursos do agro, de outro lado, a gente também vê ações que olham o agro como absolutamente estratégico em um mundo que vive tensões. De onde vêm essas ações que já estão enxergando o agro com o potencial estratégico que ele tem? Porque, por enquanto, a gente está vendo mais medidas, aparentemente, na outra direção, de taxar o setor, do que entendê-lo como ele é, efetivamente, estratégico para cada país. Sobretudo na Ásia, né, Kellen? Que são essa região com grande população, importadores de alimento, mas os exemplos mais marcantes, a meu ver, são a China, a Índia e o próprio Paquistão, que dependem do comércio internacional, mas ao mesmo tempo também buscam fortalecer a sua agricultura e produção interna como forma de se proteger e também de se desenvolver. Muito bem. Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas, volte mais vezes, um prazer tê-lo conosco. Um prazer. Até a próxima. E agora o nosso assunto é tecnologia. Aconteceu nesta semana no Texas, Estados Unidos, a SXSW, considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. A feira é conhecida por inovação, debates e apresentações de diversos tópicos, como futurismo, inteligência artificial, robôs e muito mais. O que está acontecendo lá que a gente precisa saber aqui no agronegócio brasileiro? Arthur Igreja, especialista em inovação e tecnologia, que está lá no Texas acompanhando tudo de perto. Arthur, seja muito bem-vindo. Qual o principal destaque desse ano que chamou mais atenção em relação aos anos anteriores? Seja bem-vindo. Olá, Kellen. Obrigado pelo convite. Bom participar aqui mais uma vez. É claro que o tema do ano, o tema do momento é a inteligência artificial e a sua aplicação no agro também foi debatida. Então, é um evento gigantesco e tem uma vertical de agronegócio, inclusive tem pitches com várias startups propondo soluções. E uma das coisas que me chamou a atenção, teve um painel falando sobre o incremento do uso de sensores no México e no Marrocos para fazer a otimização de recursos e justamente a utilização da inteligência artificial. Então, quer dizer, a IA ela consegue trazer cada vez mais resultados a partir da hora que ela tem mais informações. Então, agricultores nesses dois países têm investido muito nesse sensoriamento. Além disso, a IA teve um grande protagonismo em tentar modelar e identificar pragas globais. Então, quer dizer, assim como nós tivemos a pandemia em 2020, que agora completa 5 anos, o grande desafio é como é que a IA pode ser utilizada para prevenir pragas que podem afetar as cadeias de produção do agronegócio nos próximos anos. Esses foram 2 destaques e, além disso, só gostaria de enfatizar também, eu vi muito conteúdo a respeito de agricultura regenerativa, que é algo que se debate muito no Brasil também. Interessante. O ponto que fica quando a gente ouve sobre essas tecnologias, e você, como especialista nesse tema, pode nos dizer aqui, quanto disso é algo ideal e quanto disso pode se tornar real? A minha pergunta mais objetiva é, são apenas modelos, ideias, teorias que podem um dia entrar na lógica do agro, ou não? Você viu algo que te parece mais próximo da realidade do campo, inclusive podendo fazer parte aqui das realidades do Brasil?
Não, eu tenho certeza que nós estamos no campo da aplicação, porque é algo que é interessante destacar e foi muito oportuna a sua pergunta a respeito das últimas edições, porque o que acontece? Nós temos que lembrar que toda essa onda de IA generativa, ela surge lá no final de 22, então nas edições que eu aqui estive em 23 e 24, muito se falava sobre as possibilidades da tecnologia pela tecnologia, o que é muito normal, é o mesmo que aconteceu lá no final dos anos 90 com a internet, 2007 com a chegada dos smartphones, mas logo nos anos seguintes nós começamos a ver aplicações práticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses modelos já começam a ser incorporados por seguradoras, já começam a ser incorporados para tentar antever precificação futura, para tentar ser usado pelas grandes empresas do agronegócio para tomar suas decisões de investimento, de que tipo de maquinário ser utilizado. Então, não, nós não estamos mais no mundo das ideias e da tecnologia, nós estamos vendo cada vez mais aplicações muito práticas. Então, lembrando que nós já estamos vendo no Brasil toda essa onda de incorporação de aplicativos, cada vez mais nós temos produtores que se valem desses aplicativos, muitas vezes em parceria com as grandes empresas de insumos e até mesmo cooperativas, enfim, que oferecem essas plataformas, esse tipo de solução, e essas plataformas é que incorporam esse nível de IA para ter cada vez mais assertividade. Todos nós sabemos que o grande desafio do agronegócio é justamente fazer o quê? A otimização de recursos, reduzir as incertezas e ter um maior fit, uma maior adequação com o mercado. Então, é justamente aí que a IA entra para ajudar efetivamente. Então, estamos vendo aplicações práticas e só para sumarizar aqui, a diferença entre tendência é que tendência não tem número e cada vez mais nós estamos vendo números, benefícios sendo literalmente colhidos. Muito bem, quando a gente olha para o Brasil, você agora tirando um pouco do chapéu do agro e olhando para a economia brasileira como um todo, para a audiência que nos assiste, o que vai virar uma realidade prática muito cedo aqui no Brasil, a partir das tendências que você está observando aí? Bom, dá para ver que essa utilização não só da IA, mas a incorporação em máquinas, a incorporação em aplicativos, isso aí é imediato. Isso aí é um horizonte de 6 meses a 1 ano. Então, e uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, que acaba tangibilizando o agronegócio, mas é uma daquelas coisas que há décadas nós escutamos falar, e agora eu posso falar que literalmente eu vi na minha frente, foram os voos de eVTOLs, aqueles mega drones para pessoas. Então, só para dar a dimensão de quanto isso evoluiu, durante o festival aqui em Austin, as pessoas podiam ir lá e participar dos voos depois de só 30 minutos de treinamento. Eu estou falando de qualquer pessoa que tem experiência nenhuma anterior com voo. Então, são temas que... É isso que chama a atenção. São temas que parecem muito futuristas e num horizonte de meses passam a se tangibilizar e passam a mostrar viabilidade. Então, é muito curioso isso. Palavra-chave que você divulga para a gente aqui no Brasil, que ficou na sua mente de tanto que você ouviu, de tanto que foi tratada aí, para que a gente lembre com atenção desse seu insight, dessa sua ideia para a gente evoluir ao longo do ano. A computação quântica, então, parece futuro, mas é que é assustador. Ganhou 2 dias de programação aqui, tem a ver com agronegócio, tem a ver com pesquisa, porque uma coisa que me marcou muito foi o debate acerca do seguinte: a computação clássica, tudo aquilo que nós temos até hoje, ela é absurdamente limitada para entender fenômenos naturais, pesquisa de moléculas, pesquisa de organismos, pesquisa de plantas, e é um prato cheio para a computação quântica que agora finalmente começa a dar passos largos. Então, me marcou muito um debate que apontava o seguinte: a computação, assim como ela tenta explicar tudo com zeros e uns, e na prática nós sabemos que as coisas não são assim, as coisas elas têm muito mais níveis entre 0 e 1, ou seja, tons de cinza. É aí que a computação quântica vai bem, ou seja, parece ser a computação da natureza, e é justamente aí que ela vai trazer grandes ganhos. Então é muito entusiasmante ver o quanto que as empresas falam que isso vai trazer desenvolvimentos inéditos, não só para a cura de doenças, mas aí, claro, nós podemos imaginar todas as aplicações também no campo. Gostamos muito de ter você conosco direto do SXSW, atualizando o Brasil e o Brasil do agro, de tudo que está acontecendo nesse mundo da tecnologia. Arthur Igreja, especialista em inovação e tecnologia, volte sempre. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.
O Supremo Tribunal Federal invalidou por unanimidade uma lei de Mato Grosso que estabelecia sanções a invasores de terra. Esse projeto, que foi barrado pelo STF, previa, por exemplo, a restrição de benefícios sociais e vetava que invasores de propriedade tomassem posse em cargo público. A ação sobre esse tema foi realizada pela Procuradoria-Geral da República, que alegou que essa lei de Mato Grosso invadiu a competência da União para legislar sobre o direito penal e para editar normas gerais de licitação e contratação pública. Em nota, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, lamentou a decisão do STF e disse que, apesar da decisão da corte, vai continuar com tolerância zero com as invasões de terra no estado. Segundo o governador, o estado registrou 53 tentativas de invasão de terra desde o início de 2023. E ainda tratando de invasões de terras, nesta semana, a bancada do agro no Congresso Nacional, conhecida como Frente Parlamentar da Agropecuária, projetou um aumento no número de invasões de terras agora para o mês de abril, quando ocorre o chamado Abril Vermelho. Segundo o presidente da bancada, as invasões devem ser recordes. Vamos acompanhar. Enfrentar um governo que trata o agro da maneira que trata e que, principalmente, em vez de sentar com entidades que representam produtores rurais do Brasil, sentam com os invasores das propriedades desses produtores. Então a gente sabe que é muita narrativa para pouca conversa, que nunca foi por reforma agrária, sempre foi por poder político, e a gente continua com essa posição, inclusive sob ameaça, né? Ameaças de um abril vermelho recorde, ameaça de invasão de novas áreas, e isso a gente vai enfrentar como a gente sempre enfrentou, e para isso que existe essa frente parlamentar, que é para defender os nossos produtores. Muito obrigada, deputado Lupion. E agora eu tenho um recado para você. Proteja o seu cafezal com o Fusão, o fungicida da Irrara para quem busca alta performance e baixo investimento. O Fusão oferece um controle imbatível contra foma e ferrugem, assegurando a alta qualidade dos grãos. Graças à ação rápida, Proteção Fusão promove a máxima produtividade e desempenho para as plantas, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. A cada grão protegido, uma história de sucesso. Saiba mais sobre Fusão acessando o QR Code aqui na tela e tenha mais resultados no combate às doenças. Fusão, o fungicida da Irrara que você tem que usar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Irrara, agricultura é a nossa vida. Irrara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.